ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, será a relatora do pedido de investigação da oposição sobre o suposto ataque do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral feito durante encontro com embaixadores na última segunda-feira. Como de costume, o pedido de investigação deverá ser encaminhado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que deve se manifestar sobre o caso. A oposição quer enquadrar o chefe do executivo em pelo menos um dos 4 supostos crimes apresentados. 43 procuradores do Ministério Público Federal também assinaram um pedido para que Aras investigue a reunião de Bolsonaro com os embaixadores. No ofício, os procuradores alegam que a conduta do presidente afronta a liberdade democrática e pode configurar ilícitos eleitorais decorrentes do abuso de poder. Roberto Mota, para iniciarmos esse nosso primeiro giro, sua análise sobre esse pedido e agora a expectativa, a decisão será da ministra Rosa Weber. Mota, boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Fiuza. Boa noite, grande Augusto Nunes. E para o Zé Maria, nossos pensamentos, nossas orações. Boa noite à nossa audiência. Brown, nós estamos diante do fenômeno da urnolatria. É a adoração às urnas eletrônicas. É a confusão das urnas eletrônicas com o sistema eleitoral e com a democracia. Em relação às urnas, ao sistema de votação, não o sistema eleitoral, existem 2 questões. Primeiro é a questão da inviolabilidade. Muita gente diz a urna é inviolável, pode confiar. Mas ficou comprovado que um hacker acessou o sistema durante 8 meses e que os logs que mostrariam o que esse hacker fez foram apagados. Ora, aí dizem, nenhuma fraude foi comprovada até hoje. É verdade. Nenhuma fraude foi comprovada ou refutada pelo fato de ser impossível se auditar o processo de totalização. Essa é a segunda questão, a conferência dos votos. Vale a pena esclarecer aqui, né? Existe uma impossibilidade de confirmar se o tal do boletim de urna está correto ou não. Ou seja, ao longo do dia, as pessoas passaram pela urna, registraram seus votos. No final do dia, a urna emite aquele boletim dizendo quantos votos foram para cada candidato. Não há nenhuma forma de você, pegando aquele papel, conferir se ao longo do dia foram aqueles mesmos os votos registrados. O segundo aspecto disso é o seguinte: não há como conferir se a totalização é feita corretamente. Não é viável, não é possível para nenhum indivíduo ou nenhum partido pegar os boletins de urna de todas as urnas de todo o país e somar esses votos e conferir se bate lá com o resultado oficial. Então são 2 questões, a inviabilidade e a conferência de votos. Como se deveria responder a essas questões? Com soluções técnicas. Por exemplo, algumas soluções que já foram aventadas. Um seria um sistema paralelo, né, que você confere pelo sistema oficial, confere pelo paralelo, depois junta e compara os resultados. Outra sugestão que já foi dada também seria a impressão do voto. O voto é impresso, cai lá numa caixinha e possibilita que posteriormente se faça uma conferência. Algumas dessas sugestões, por exemplo, a impressão do voto, até pouco tempo, eram apoiadas por muita gente que hoje critica isso. Então, isso é como se deveria responder. Agora, como se está respondendo isso hoje? Bom, se diz que qualquer questionamento é um ataque à democracia e se repete as frases, olha, o sistema é confiável, ou então já foram realizadas muitas eleições e nunca foi comprovada fraude. Então, esse é o panorama da situação. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Roberto Mota, querida Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Forte abraço para o meu amigo Zé Maria Trindade. Estamos com saudade, Zé. E boa noite a todos. Olha, eles estão indo de manchete em manchete, né? Parece que o crime de Foz do Iguaçu saiu aí da rota de interesse dessa oposição que, como já falei aqui, vou repetir, não é oposição. Isso não é oposição. Você ficar aí com um consórcio de veículos, manchetes siamesas, tentando criar a cada semana ou a cada dia ou a cada mês um escândalo, uma tese, né? Isso aí é mais uma tese, isso que nós estamos vendo aí
Reunião do presidente com os embaixadores. Qual é o problema? Ele fez ataques ao sistema eleitoral? Não. O que o presidente fala naquela reunião é o que os técnicos mais gabaritados e isentos falaram na Comissão de Constituição e Justiça, quando discutiram o atual sistema eleitoral, que o Mota já deu um bom painel. Então, a preocupação do presidente é a seguinte: por que o sistema eleitoral brasileiro não foi atualizado? Por que não há mais salvaguardas de segurança e de transparência? Por que aquele desespero de ministro do Supremo indo ao Congresso para não deixar de jeito nenhum, e eles conseguiram inverter a posição de uma comissão, o voto auditável? A gente não consegue realmente compreender a ideia que está por trás disso, né? É proibido, é pecado falar em aprimoramento do sistema. Então, é isso. Lá, o presidente da República falou com embaixadores, falou sobre a Comissão de Transparência, que foi criada pelo TSE, falou dos dados que são subsídios trazidos a essa Comissão de Transparência por técnicos convidados por um dos integrantes, que é o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, e isso virou pecado, né? O TSE criou a comissão, mas não quer ouvir falar de nada do que integrantes da comissão pronunciam. E se o presidente se refere a isso, ele está cometendo um pecado e tem que ser investigado. Deviam investigar também a reunião do ministro Fachin. Então, né, o ministro Fachin se reuniu com embaixadores e, daquela maneira meio velada dele, ficou fazendo críticas diretas e políticas ao presidente da República. Todo mundo está vendo isso, né? O problema é esse, para essa suposta oposição. Ela acha que ela está criando, ela acha que ela transformou o Renan Calheiros em herói nacional da vida e da ética. Ela está achando que essas coisas estão colando, mas está todo mundo vendo que é uma sucessão de oportunismos para tentar, eu acho que talvez, inviabilizar a própria candidatura do presidente. Você, Ana Paula Henkel, que nos dias dessa ação apresentada, mais uma ação que chega ao STF, no caso, movida pela oposição e por um grupo de representantes do Ministério Público. Ana, boa noite. Boa noite, Brown, boa noite, Mota, querido Guilherme Fiuza, mestre Augusto Nunes, um fortíssimo abraço para o nosso querido parceiro Zé Maria Trindade e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, eles podem chiar da maneira que eles querem, espernear. Nós vamos aqui ficar repetindo o relatório da Polícia Federal, já está tudo muito posto, muito colocado de maneira muito clara, né? A própria polícia disse que não era possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização no boletim de urna. Os técnicos disseram isso, os técnicos mais do que gabaritados das Forças Armadas mostraram e recomendaram outros sistemas de segurança ao nosso sistema eleitoral, né? Mas não pode criticar um sistema antigo e inauditável. Teve fraude? Não teve fraude? Ninguém sabe. Não há como auditar. Polícia Federal já disse, técnicos já disseram, um hacker morou ali dentro do sistema do TSE durante 8 meses, logs foram apagados. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal, /TSE, como a oposição, eles podem espernear aí à vontade que está tudo muito óbvio para o eleitor e para o brasileiro que quer uma eleição democrática transparente. Nós trouxemos ontem aqui no programa, e também quem quiser ver na internet, não é difícil de achar, Maia, Ciro, Simone Tebet, o próprio Lula, Requião, próprios ministros, não juízes, né? Que agora nós não vamos falar juízes, ministros do STF, no passado, falando da qualidade e da importância do voto impresso acoplado à urna eletrônica.
O próprio TSE colocou campanhas aí no passado no ar sobre o voto impresso, a nova urna eletrônica e a caixinha ali do voto impresso para uma possível aferição, se necessário, uma auditoria. E a grande pergunta é: o que mudou? O que mudou? Todos pediam exatamente e falavam exatamente a mesma coisa que o presidente Bolsonaro vem falando, que a nação brasileira vem discutindo de maneira honesta, de maneira correta, e é o seu direito. Agora, não se pode criticar um sistema antigo e inauditável. E nós estamos vindo agora de uma ordem de um outro ministro que disse que não podemos mencionar a delação do Marcos Valério, que liga o PT com o PCC. É tudo não pode, não pode, não pode, não pode. Olha, Vitor, nesse ponto, até aqui, poucos meses, poucas semanas aí antes da eleição, se o brasileiro que faz cara de nojinho para o presidente Bolsonaro, não é presidenciável, se esse eleitor não vota nem no Lula nem no Bolsonaro, não entende ainda o que está em jogo nessa eleição, prepare-se então para uma censura praticamente absoluta em 2023, se o partido mais corrupto da nossa história voltar ao poder. E a opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, meu caro Roberto Mota. Boa noite, Ana Paula, minha querida parceira, meu irmão Guilherme. Um grande abraço para o Zé Maria, continua aqui em Brasília, com muita saudade dele. E boa noite a você que nos acompanha. O que mudou, Ana Paula, foi o presidente da República. Se o Bolsonaro se declarar contra a pena de morte, o Supremo institui a pena de morte. E a pedido da Rede e do Capinha, Randolph Rodrigues. Tudo que o Bolsonaro apoia, eles desaprovam e consideram antidemocrático. Você mencionou, Ana, o vídeo. Está vendo agora, é espantoso. Fazem críticas ao mesmo sistema e propõem a possibilidade de auditar o voto. Da mesma forma que propõe o Bolsonaro, Ciro Gomes, João Amoedo, Gilmar Mendes, Roberto Requião, Lula e Simone Tebet. Nada mudou. Nada mudou. Outro dia eles estavam defendendo. Agora não pode, é uma ameaça à democracia, porque o presidente Bolsonaro é a favor da mudança. Então é o seguinte, vamos examinar essa hipótese. O povo, boa parte da população, resolve se manifestar contra esse sistema eleitoral. Simplesmente eles vão dizer que não gostam disso e preferiam vê-lo modernizado. A polícia vai dissolver a manifestação? Ela é antidemocrática? Antidemocrático é um Supremo que não foi montado para isso começar a deliberar, continuar deliberando sobre tudo. Eles não têm esse poder, a Constituição não concede ao Supremo esse poder. Então, no momento em que alguém desobedecer uma ordem do Supremo, o que vai acontecer? O Supremo vai ficar desmoralizado. O Renan já desmoralizou o Supremo no momento em que, intimado a se afastar do cargo de presidente do Senado, ele continuou por lá. E ponto final. Repito, o Supremo tem poder, ele se baseia no poder moral, se ampara no poder moral. E moralmente vai muito mal o Supremo, como mostram essas pesquisas aí sobre a popularidade. O Supremo hoje é uma instituição menosprezada ou detestada ou hostilizada por boa parte do país. Eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum do mundo.